Olá, alunos, alunas e amigos da Escola de Teologia FATECAR. Eu sou o professor Ronaldo e nesta aula estaremos ministrando de forma panorâmica a disciplina de Introdução ao Novo Testamento, uma área da teologia bíblica que trata do estudo estrutural do Novo Testamento, elencando a origem, o contexto histórico e cultural do período em que os livros foram escritos, assim como os propósitos de cada um deles. Lembrando aos alunos, tanto da FATECAR como de outras instituições de ensino parceiras que estão estudando conosco, que leiam o material didático a fim de aprofundarem ainda mais seus saberes teológicos. Para aqueles que estão nos conhecendo agora e desejam estudar teologia conosco, será uma enorme satisfação atender vocês. Na descrição deste vídeo, você encontrará o nosso contato para maiores informações. Vamos então à nossa aula de Introdução ao Novo Testamento? Vamos lá? Muito bem. Alunos e amigos, o Novo Testamento é a expressão máxima da revelação divina, onde Deus se revela de forma pessoal e redentora por meio de Jesus Cristo. Ele não é apenas uma continuação do Antigo Testamento, mas o seu cumprimento. A nova aliança prometida pelos profetas é estabelecida com base no sacrifício de Cristo e é acessível a todos os que creem. Os livros foram escritos no grego koiné, língua popular utilizada naqueles dias. Quanto ao período de composição dos livros, se deram entre 45 a 95 anos depois de Cristo. Em relação aos autores destes livros, são os mesmos considerados como homens inspirados por Deus, dentre eles Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Tiago, Pedro e Judas, por exemplo. Quanto ao propósito central, o entendimento é o de testemunhar a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, instruir a Igreja e preparar os crentes para a eternidade. Agora falaremos sobre a divisão do Antigo Testamento. O Novo Testamento é formado por 27 livros, subdivididos em evangelhos, história, epístolas apostólicas e profecia, ou seja, livro profético. E começaremos falando sobre os livros denominados os evangelhos, a saber, livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. A função desses livros é o de relatar a vida e obra de Jesus Cristo, destacando sua divindade, humanidade, ensinos, milagres, morte e ressurreição. Cada evangelho tem uma perspectiva distinta, mas todos conduzem à confissão de que Jesus é o Filho de Deus. Temos também o livro histórico chamado de Atos dos Apóstolos. Sua função é a de demonstrar o cumprimento da promessa do Espírito Santo e o avanço da Igreja a partir de Jerusalém até os confins da terra. Este livro enfatiza a obra missionária e o poder do Espírito na vida da Igreja. Temos a parte do Novo Testamento onde estão as epístolas, que vão de Romanos a Judas. A função desses livros é o de instruir os cristãos na fé, corrigir erros doutrinários, fortalecer a unidade e orientar líderes. Daí a extrema importância que a Igreja atribui a esses livros. As epístolas são divididas em epístolas paulinas, reunindo 13 cartas, cujo foco é o aspecto doutrinário e pastoral.
Temos as epístolas gerais ou universais, que reúnem 8 cartas, cujo conteúdo são instruções para toda a igreja. E temos também o livro profético, chamado no Novo Testamento de Apocalipse. Sua função é o de revelar a vitória final de Cristo e o destino eterno da humanidade. Escrito com linguagem simbólica, apocalíptica, estimula os cristãos à fidelidade. Após essa breve apresentação dos livros, vamos agora analisar o contexto histórico e cultural do Novo Testamento. Sim, nós vamos fazer essa perspectiva e começaremos falando do período intertestamentário, cujo tempo foi de 400 anos de silêncio. Alunos e amigos, entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo, Deus não levantou profetas. É um consenso isso. Neste mesmo período, o contexto de dominação do povo de Israel por estrangeiros se deu pelos babilônios, persas, gregos e finalmente os romanos. Neste íntere, surgiram movimentos religiosos e filosóficos. Por exemplo, os fariseus, que eram defensores da lei oral e da santidade pessoal. Temos também os saduceus, indivíduos que formavam a aristocracia sacerdotal e que negavam a crença na ressurreição. Temos também os essênios, de vida separatista e comunitária. E também os zelotes, indivíduos revolucionários contra o domínio romano. É interessante também observarmos que o Novo Testamento foi escrito num período em que Roma dominava o mundo. Isso é importante termos em mente. O Império Romano dominava a Palestina na época de Jesus. E podemos considerar que a chamada Pax Romana, expressão latina, para a paz romana, favoreceu a expansão do cristianismo naqueles dias. Estradas, leis, segurança e a língua grega comum foram instrumentos providenciais naqueles dias. E quanto ao judaísmo nesse período intertestamentário? Após o exílio, o povo judeu passou a potencializar a valorização do templo e da Torá. E a sinagoga se tornou o centro de ensino religioso, principalmente fora de Jerusalém. O anseio por um Messias libertador aumentava à medida que o povo sofria com a opressão. E todo esse contexto foi preparando o cenário para a grande manifestação do Messias, o Cristo. Muito bem. Agora iremos abordar de forma bem objetiva os evangelhos, ou seja, os 4 retratos de Jesus. Haja visto que, ao analisá-los, reconheceremos uma peculiaridade em cada um deles. Vejamos. Temos os evangelhos sinóticos, a saber, livros de Mateus, Marcos e Lucas. No livro de Mateus, o público-alvo eram os judeus, cuja ênfase ou tema central é apresentar Jesus como rei e filho de Davi. Tem como características a citação frequente do Antigo Testamento, assim como a citação da genealogia judaica. No livro de Marcos, o público-alvo eram os romanos, gentios, cujo tema principal é o de apresentar Jesus como servo sofredor. Uma das interessantes características do livro é o de possuir uma narrativa em ritmo acelerado, com o uso frequente da expressão logo. Outro ponto importante é o de ser mais curto e o mais direto,
dos 4 evangelhos. Já no livro de Lucas, o público-alvo eram os gregos e intelectuais, cujo propósito é o de apresentar Jesus como o Salvador da humanidade. Suas importantes características são o da atenção aos marginalizados, da menção da genealogia até Adão, além de sua riqueza literária. E temos também o evangelho teológico de João, exatamente isso, teológico. Este evangelho teve como público-alvo toda a igreja, cujo objetivo é o apresentar Jesus como Filho de Deus e Verbo encarnado. Isso fica muito claro no capítulo 1 deste livro. Um evangelho cuja estrutura é formada por uma narrativa robusta de sinais, ou seja, milagres, além de grandes discursos na forma de ensinamentos. Um livro com uma abordagem que podemos considerar de teologia profunda, onde encontramos sinalizações relacionadas à nova criação, luz, vida e verdade. E agora falaremos sobre o livro histórico de Atos dos Apóstolos, uma história da igreja primitiva. Um livro muito especial e importante e que merece a nossa carinhosa análise. O autor desse livro foi o evangelista Lucas. Este livro forma uma cobertura histórica que vai desde a ascensão de Jesus até a prisão de Paulo em Roma, num período de aproximadamente 30 anos. Quanto aos principais temas elencados no livro, iremos encontrar os seguintes: o cumprimento de Atos capítulo 1, versículo 8, sobre a expansão do Evangelho. Encontraremos, melhor dizendo, a ação do Espírito Santo. Vamos encontrar o crescimento da igreja em meio à perseguição e a unidade entre judeus e gentios. Em relação aos personagens protagonistas, elencamos o apóstolo Pedro, personagem bem atuante, nos capítulos 1 ao 12, e Paulo, o apóstolo, nos capítulos 13 ao 28. E agora chegamos à parte do Novo Testamento, onde estão as epístolas, onde encontramos a doutrina cristã aplicada. Vejamos. Iniciaremos pelas epístolas paulinas, ou seja, as 13 cartas atribuídas a Paulo. Elas estão divididas em, primeiro, epístolas doutrinárias, a saber, Romanos e Gálatas. E quando aqui assim nos referimos, trata-se apenas de analisarmos o aspecto estrutural. Sabemos que todas as cartas trazem de alguma forma ensinos doutrinários importantes. Temos as epístolas corretivas, como a primeira e segunda epístola aos Coríntios, que vem trabalhando correções junto à igreja. Temos também as epístolas eclesiológicas, como as de Efésios e Colossenses. E outros sim, as epístolas escatológicas, a saber, a primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses. Temos as epístolas pastorais, como a de primeira e segunda epístola a Timóteo e a de Tito. E temos também a epístola pessoal, escrita de Paulo a Filemão. Já as epístolas gerais, ou como também são chamadas de encíclicas ou universais, são as escritas por outros apóstolos ou líderes. Vejamos os temas principais destes livros. Vamos lá. O livro aos Hebreus trata da supremacia de Cristo. Já o livro de Tiago trata da fé prática e obras. Quanto aos livros de primeira e segunda de Pedro, tratam do sofrimento, esperança e firmeza. Nos livros de primeira, segunda e terceira João, trata do amor, da verdade e da comunhão cristã.
Já o livro de Judas trata da advertência contra falsos mestres. E agora chegamos ao livro profético de Apocalipse, também denominado como a revelação final. Vamos fazer uma análise dele. O autor desse livro é o apóstolo João. O contexto deste importante livro se dá em meio à perseguição da igreja no Império Romano. Quanto às suas características, podemos considerar a sua linguagem simbólica e numerológica. Por exemplo, encontramos citações interessantes como 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, etc. Neste livro é apresentado profecias que promovem esperança escatológica, ou seja, de que Cristo voltará e o mal será julgado. Nele também é oferecida uma visão da eternidade, onde encontramos referência à Nova Jerusalém, à ausência de dor e pecado. A mensagem central desse livro é o da vitória de Cristo e recompensa aos fiéis. É importante também fazermos uma breve referência ao aspecto teológico do Novo Testamento. Isso porque nessa parte da Bíblia existem elaborações preciosíssimas que contribuem para a formação sistemática de verdades cridas pela Igreja. Vejamos. Temos a elaboração da Cristologia, que fundamenta a crença de que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, de que ele, o Messias prometido, é o Redentor e Senhor. Temos a elaboração da pneumatologia, que fundamenta a crença no Espírito Santo como presença ativa de Deus, que atua na regeneração, santificação e capacitação do cristão. Temos também a elaboração da eclesiologia, que fundamenta a crença da Igreja como corpo de Cristo, assim como reflete a comunhão dos santos, sua missão evangelizadora e de serviço no mundo. Temos também a elaboração da soteriologia, que trata da salvação, manifesta pela graça, mediante a fé, conforme escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. E essas são dimensões onde se opera a justificação, a adoção, santificação e glorificação. Há também a elaboração da escatologia, cujos textos bíblicos fundamentam a expectativa da segunda vinda de Cristo, do juízo final, ressurreição e reino eterno. Aqui, alunos e amigos, quero refletir com vocês sobre a importância do Novo Testamento para a teologia evangélica. Sim, ela é muito importante. Sim, o Novo Testamento possui uma grande importância na teologia evangélica e acredito que isso ficou bem evidenciado nas abordagens que fiz na menção dos livros. Mas a importância não para por aí. Existem outras atribuições que nos fazem chegar a esse entendimento. Vejamos. O da autoridade doutrinária. Ou seja, toda doutrina evangélica se fundamenta nas Escrituras, especialmente nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos encontrados, é claro, no Novo Testamento. Outra importância é o da base para a prática cristã, ou seja, os textos oferecem a base para a vida moral, espiritual, comunitária e missionária dos cristãos. Outra importância a ser considerada é o da esperança escatológica que os textos promovem. Em outras palavras, a certeza da volta de Cristo e da vida eterna com Deus. E, claro, precisamos também fazer referência quanto à sua contribuição na formação da identidade da igreja, ou seja, sua missão, comunhão, discipulado e a própria adoração.
alunos, alunas e amigos da Escola de Teologia Fratercar e das instituições parceiras. Aqui vamos concluindo nossa aula elementar de introdução ao Novo Testamento. Espero que essa aula tenha estimulado a vocês a lerem com mais entusiasmo o Novo Testamento, colhendo de lá frutos maravilhosos. Oriento a vocês que também leiam o material didático para aprofundarem seus conhecimentos. Isso é fundamental, né, para o enriquecimento do conhecimento de vocês. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula. Deus os abençoe.